Então, eu queria que ele fechasse os olhos um pouquinho, tentasse silenciar a mente e ativar o coração. Quando a gente fala em educar, quando a gente fala em filhos, eu gostaria que vocês trouxessem, lembrassem de vocês como filhos. Como foi a infância de vocês? A juventude de vocês? Para aqueles que não estão na juventude, que eu estou vendo aqui que tem alguns, como é a juventude de vocês? É só uma reflexão para ir um pouquinho atrás, tentar trazer à memória essa conexão. E internamente, a gente busca responder a seguinte questão: qual a importância da educação para mim enquanto filho? Reflita um pouquinho. Deixe a primeira palavra que vier à sua mente. Não se preocupe em elaborar uma resposta, não. Por isso que eu te deixo que o coração lhe diga. Qual foi a importância da educação para mim enquanto filho? Eu vou traduzir, porque quando nós estamos pela internet, a companheira disse que ela tem gratidão, até considerando o esforço dos pais, e ela considera como fundamental. Você disse a primeira palavra que vier na nossa mente. E a primeira palavra que vem na minha mente foi sobrevivência. Sobrevivência. Por que é que eu trouxe essa reflexão? Para falar de algo, a gente precisa ter vivenciado isso. E todos nós somos filhos. Tenhamos pais encarnados ou não. Mas nós tivemos pais. Mesmo que a gente não tenha conhecido os nossos pais de sangue, da consanguinidade, mas teve aquele alguém que nos ajudou nessa jornada até a maturidade que estão agora, né? Então, essa concepção de perceber que somos espíritos. Todos nós fomos filhos. E a importância de sermos pais, ou de estarmos pais. Porque a gente compreende, lendo a história, a gente vê a importância de Maria cuidando de Jesus. Só que a gente esquece que o sentimento que a gente traz não é de mãe ou de pai, é de maternidade. E a gente reconhecendo que sou o espírito, o sentimento de maternidade está no homem e na mulher. Porque somos espíritos. Estamos no gênero tal nesta encarnação. Mas nada impede que tenhamos este sentimento de maternidade pelas nossas crianças. Dúvidas? Eu sou pai 2 vezes. Tenho uma filha de 35 e uma de 32. E uma vez me perguntaram assim, o primeiro você fica tenso, ansioso, chorou, mas no segundo filho as coisas mudam. O que aconteceu comigo? Fiquei tenso, ansioso, chorei de novo. Porque é sempre muito diferente. Então a gente vai tratar aqui de como educar os filhos, reconhecendo que os nossos filhos também são espíritos. E aí vem os grandes questionamentos, né? Que aí torna complexa a nossa relação com filhos. Quem será esse ser? De onde vem? O que pretende da vida? Como será? Que papel me cabe na vida que apenas começa? Estávamos conversando antes da atividade. Existe uma cobrança muito grande em relação aos pais sobre o destino dos nossos filhos. Se eles não forem o que a gente cria como expectativa e como modelo, mais uma vez precisamos reconhecer que são espíritos. E a gente vai entender isso um pouco mais na frente. E aprofundando mais, complicando mais ainda. Afinal, quem são nossos filhos? E principalmente, o que representam em nossas vidas? Vamos dar uma pausa assim. O que nossos filhos representam em nossas vidas? A superação. Muito bom. Oportunidade de crescimento. Oportunidade de crescimento. Brincar, que é a última chance que a mulher tem de se tornar uma pessoa melhor. Porque a gente começa a viver mais pelos filhos da gente do que pela gente mesmo. A oportunidade é uma chance da mulher
na encarnação, na existência, tornar-se melhor. Muito bom. Exercício do amor incondicional. Amor incondicional, Joana de Ângeles todinha, né? E aí, graças ao esquecimento do passado, né? Que a gente não sabe quem é aquela criança, hoje a gente tem uma formação pela Federação Espírita Brasileira de inclusão. E nessa formação de inclusão, a gente recebe muitos depoimentos dos cursistas, que é EAD, né? Ensino à distância, eles falando que, independente da situação da criança, se ele é deficiente, altas habilidades, não interessa. Existe uma relação de amor que a gente não explica como nem porquê. Não é isso? Isso é verdadeiro mesmo, é isso. Não tem condição. Eu tenho que explicar. A primeira coisa que eu brinco assim, será que eu conseguiria dar um adjetivo a essa relação? Não. Porque só o coração, só o sentimento saberia definir. E aí ele fala o que nós representamos na vida deles. E o que eles representam na nossa vida já foi respondido. E o que nós representamos na vida dos nossos filhos? Exemplo. Albert Schweitzer, filósofo, médico, músico, exímio pianista alemão, se mandou para a África para montar um hospital para atender aos necessitados na África. E ele tem um conceito sobre exemplo, que não é a melhor forma de se passar conhecimento, não é a melhor forma, não, é a única. Então, nós, neste papel de pais, lembrando mais uma vez, quando eu trago a palavra pais, vamos sair do conceito de pais da consanguinidade. Nós estamos envolvendo aqui a nossa família, matéria, espírito, ok? Vamos ampliar esse conhecimento. Então, aí que ele vem, além do simples relacionamento, pais, responsáveis, filhos. Nós percebemos a importância que é reconhecer em nossos filhos que eles são espíritos e que são muito bem-vindos na formação de evangelizadores, no trabalho com evangelizadores. Só esclarecendo, eu evangelizo desde os 15 anos de idade e nunca parei até hoje. Hoje eu estou mais atuante na parte de formação de evangelizadores, mas sempre tive essa vivência, então eu vou falar muito sobre evangelização, sobre essa experiência em relação à educação moral para os nossos filhos. Inclusive, um adendo, quando foi divulgado, sobre a evangelização aqui. Nesta quinta, nós temos a infância, que inclusive vai ter uma participação efetiva no final, spoiler, e na próxima quinta nós teremos a juventude reunida aqui embaixo. Mas vamos agora ouvir o que as nossas crianças e jovens nesta casa, participantes da evangelização desta casa, têm a nos falar sobre a educação. A educação é aquilo que fornece conhecimento à nossa alma. É saber lidar com o mundo, com as lições e missões que irá receber. É aprender para ser puro, bom e sábio. E a educação, para mim, é basicamente um meio em que a gente evolui e aprende sobre o mundo e também uma forma como nós nos moldamos nossa própria personalidade. Ela nos ensina sobre Jesus, também nos ensina sobre quem está no céu, sobre quem são os encarnados e são os desencarnados. Ela ensina muita coisa legal. Para mim, a educação é aquele combustível que nunca acaba e que nos faz decolar e voar para a vida toda. E acho que daqui para frente eu prezo por uma educação que vai me fortalecer como um ser humano em si, como um ser humano melhor. Como espírito criança, a importância da educação é algo essencial para o modo de como nós se relacionamos entre nossos amigos, familiares e conhecidos. Porque a educação é muito importante, né? Como a gente fala com a pessoa, como a gente trata e da forma como as pessoas vão nos retribuir da forma que a gente trata elas. Agora eu, porque aprende muitas coisas, faz muitas coisas legais. Saber qual é os encarnados, os que estão encarnados. Vocês perceberam que o Benício é irmão de João, né? O exemplo de João
Benício quase que repetiu o que João trouxe. E aí nós temos a diversidade das faixas etárias. Mas percebo que todos eles dizem a mesma coisa: tornar-se mais legal, tornar-se melhor. As pessoas costumam dizer, todo mundo já deve ter ouvido, chamar alguém, essa criança é mal educada. Todo mundo já ouviu isso. Quem ouviu, levante a mão. Já ouviu, sim. Criança mal educada, né? É um grande equívoco. Não existem crianças mal educadas. Existem crianças sem educação. O princípio de educação já prevê algo de melhoria no ser. E como estamos tratando da educação moral, a melhoria do ser enquanto o espírito encarnado. E ao ouvir essas crianças e jovens falando sobre educação, quando eu recebi esse material que fui montar, eu me sentia assim, rapaz, acho que não vou falar mais nada, eu vou deixar só o Victor e mentir e vou embora. Porque não foi... Eu perguntei, peça a eles que falem sobre educação. Eles falaram do coração, e percebo de 4 anos a 15 anos de idade, nós temos depoimentos aí. E eu percebo que nesse momento, estamos retornando aos pouquinhos da pandemia, aos encontros presenciais. Em agosto, eu passei 12 dias na região norte, fazendo atividade de evangelização, que envolveu família, crianças, jovens, evangelizadores. E nos encontros com a juventude, tanto em Belém do Pará como em Macapá, sabe o que foi que mais me surpreendeu? Foi o primeiro encontro presencial com juventudes que eu fui. Quem mais se destaca neste momento são as crianças a partir de 8 anos até os 14, 15 anos de idade. A gente já percebe quem são estes que estão chegando para o nosso cuidado. E aí a gente precisa construir um novo olhar. Todo mundo lembra do capítulo da Gênesis, o último capítulo do livro da Gênesis, né? Geração nova, nova geração, depende da tradução. E que está lá claro que está chegando uma nova geração que reconhece em si o crescimento em favor do bem. E como foi trazido, nós estamos falando do século XIX. Mas sempre haverá uma nova geração. Eu nasci em 62. Quando eu nasci, eu era a nova geração naquela época. Cada um aqui foi a nova geração na sua época. E não difere dos dias atuais. Se trazem conceitos de crianças índigo, cristal. Para mim, o conceito maior é que toda criança é criança. Todo jovem é jovem. Eu abstraio desses rótulos que são trazidos. Primeiro que a gente começa a eleger o nosso filho como que sabe mais, como mais evoluído. Ele pode até, Joana de Anjos, pode até dizer que muitos desses que chegam até nós, nesse século XXI, eles têm um desenvolvimento intelectual maravilhoso. Mas e o moral como está? Nós estamos em um momento que precisamos despertar, e aí vamos despertar, como Jesus trouxe, na história que ele conta da pescaria, né? E que ele manda jogarem as redes do lado esquerdo, o pessoal, mas a gente jogou e não aconteceu nada. E que ele finaliza dizendo assim, despertai. O despertar é acordar aqui, não, é despertar para o que você é. Então, precisamos despertar para o que são nossos filhos. E aí vem uma proposta trazida por Leon Denis. Ele afirma que é pela educação que as gerações se transformam e aperfeiçoam. Para uma sociedade nova, é necessários homens novos. Por isso, a educação desde a infância é de importância capital. Quem aqui é professor da área de pedagogia? O que é que Pestalozzi, Piaget, Vygotsky fala da criança? Paulo Freire, campeão para mim dentre todos eles, é que é necessário que oportunizemos as nossas crianças, os nossos jovens, novos métodos. Saiamos daquele processo de educação bancária e mudemos a nossa ação e a nossa atividade com as crianças e com os jovens. Existe uma fórmula matemática, A mais 2 dividido por 5, A ao quadrado, não sei o quê? Não existe.
não vou enganar ninguém. A criação das minhas 2 filhas foi completamente diferente. São seres completamente diferentes. Então, a gente precisa abrir o nosso olhar. É como se a gente tivesse uma visão travada, a gente tirasse e colocasse uma nova lente, como se tivesse que ir ao oftalmo para mudar a lente dos nossos óculos, para enxergar melhor. Aqui eu vejo todo mundo do passado. Aqui eu consigo ver todo mundo claramente. A gente precisa abrir ter essa nova percepção desse mundo. E aí, no livro Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio Miranda, ele diz que a primeira coisa a desaprender com relação às crianças e jovens é de que elas não herdam características psicológicas. E aí eu tenho muita similaridade com a minha filha mais velha, e as pessoas dizem assim, puxou o pai. Isso não é verdade. A única coisa que herdamos dos nossos pais são os caracteres genéticos, DNA, mais nada. Óbvio que pode ter meu filho ser muito parecido comigo, mas não porque ele herdou. Porque, como espírito, somos individualidades. Agora, por similaridade ou por proposta reencarnatória, eu posso estar com um filho que tenha muita similaridade com as minhas emoções, com os meus sentimentos, com a minha psique. Claro, isso pode acontecer. Agora, jamais podemos afirmar, a não ser que meu filho diz assim, meu filho, rapaz, é a mesma coisa que o bisavô dele. Aí pode ser verdade, pode ser o bisavô reencarnado com o meu filho agora. Isso pode acontecer. Mas, em geral, a gente não pode trazer às nossas crianças essa concepção de que a minha base psicológica eu transferi para as nossas crianças. Outro cuidado que a gente precisa ter com essa educação dos nossos filhos. Jamais dizer o que eles são. Endiabrado, inteligente, teimoso, amoroso. Isso não deve dizer o que eles são. A gente precisa estimulá-los para que eles despertem em si o que são e eles digam o que são. Você sabe por que eu falo isso? Nós tivemos uma criança na evangelização, ela tinha vários problemas e a encaminhamos junto com os pais a um atendimento psicológico. Ela fez um apoio psicológico, depois nós tivemos um retorno dos pais. Eles reconhecendo que a criança estava naquela situação, porque eles diziam a vida inteira que aquela criança era endiabrada. Ela encarnou esse papel porque achava que os pais gostavam que ela fosse, que davam atenção a ela quando ela estava endiabrada. Então percebam que às vezes que chega na juventude, a gente chama de aborrecentes. Pecado. Olha bem, lembrando que a palavra pecado, abrindo aqui um parênteses bem grande, a palavra pecado significa errar o alvo, viu, gente? Pecado não é como traz algumas religiões, vai arder no mar do inferno, é isso não, é errar o alvo. Eu trago a origem da palavra. Então, muitas vezes nós pecamos em definir o que são nossos filhos. E as crianças já estão participando e eu gosto muito. A criança não se configura como um homem pronto. Deixa eu parar mais um parênteses aqui. Uma vez me perguntaram, ligaram para mim, eu estava no meio de atividade de evangelização com crianças, e alguém disse assim, que barulho é esse? O que é que vocês acham que eu respondi? Para mim, isso era o som da vida. É a vida se mostrando tal como ela é, naturalmente. Mas vamos voltar agora. Então, não se configura nem como um homem pronto, em miniatura, nem como uma página em branca a ser preenchida exclusivamente pelos adultos e pelas experiências atuais. Isso está contido no documento orientador, Ação Evangelizadora Espírita para a Infância, documento publicado pela Federação Espírita Brasileira em 2016, com a participação de todos os estados. Foi um documento feito a 27, mais que cada representante, cada um tinha 2 representantes para a infância, 2 para a juventude. Então, vamos imaginar 108 pessoas construindo 54 documentos da infância, 54 documentos da juventude. Então, ela traz para a gente que essas nossas crianças não são página em branco. E aí, lembrando Paulo Freire, que diz que todos nós possuímos saberes.
Diria que Paulo Freire extraiu isso, né? Paulo Freire teve pais religiosos, se não me engano, a mãe dele era espírita. E aí traz essa essência de todos nós. E essa página em branco, ela não está em branco. Por quê? Somos todos espíritos reencarnantes. E o que é que define a nossa encarnação atual? O acúmulo das personalidades das existências anteriores. Ou seja, estamos juntando, e nós vamos mostrar nessa existência o que somos e não o que estamos. Agora vamos falar um pouquinho sobre a juventude. Nesse caso aqui, no documento para a juventude, é um espírito reencarnado em fase de desenvolvimento, definições e escolhas. Jamais chame seus jovens de rebeldes sem causa. Jamais estimule nas suas relações com os seus jovens aquela cultura de conflito de gerações. O que falta é diálogo. Em todo o processo de educação, o que diz a própria escola formal é o diálogo, a conversa. O professor, em sala de aula, sai do papel do pedestal para ser mais um na ação educativa. É uma troca de saberes, de conhecimentos. Talvez pela minha idade, pela minha formação acadêmica, eu tenha conhecimentos que aquela criança, aquele jovem ainda não tenham despertado. Mas já encontrei em muitas famílias, jovens e crianças que são o sustento da família. O equilíbrio emocional da família, crianças e jovens. Então, a gente reconhecendo que são espíritos, a gente entender. Peter Bruegel é um pintor do século XVIII, ele é um pintor minimalista, ele tem um quadro desse tamanho aqui assim, onde ele colocou 200 personagens brincando. E todo mundo, poxa, devia ter trazido a imagem do quadro, seria interessante. Quando a gente olha em primeira mão, a gente vê adultos brincando. Não. São crianças. Naquela época, as crianças eram vestidas como adultos a partir dos 6 anos de idade. Elas não tinham mais direito de brincar com bonecas, de fazer travessuras, porque já estavam sendo preparadas para o momento da maturidade. É como hoje, muitas escolas preparam as nossas crianças, ainda crianças, para o vestibular, para o Enem. E chega lá na frente que essa criança, antes do momento de fazer, é classificada, eles colocam os outdoors, as propagandas, glorificando o seu ensino. É colocar o carro à frente dos bois. Então, a nossa educação tem que privilegiar uma palavra chamada protagonismo. Quantos de nós estamos preparados para entregar às nossas crianças e aos nossos jovens ações protagonistas? Crianças e jovens? Sim. Alguém teria algum exemplo de dizer uma ação protagonista de uma criança de 5 anos de idade, por exemplo? Alguém já vivenciou isso? Uma criança com 5 anos de idade que é protagonista? Mais uma vez. Eu já ia provocar você, já ia perguntar a você. Pode falar. Eu acho que a você vai dar parte infantil. Eu acho que se você dá a oportunidade a uma criança ou uma família, é não fazer algo por ela que ela já sabe fazer. Então, até pegar uma convidada, pular uma criança, já não fazer o protagonismo na vida da criança. Então, ela colocou que é não fazer pela criança o que ela pode fazer. Na questão das deficiências, nós temos um termo que chama-se capacitismo. Né? Muitas vezes a gente, quando encontra um cego, a gente quer ajudá-lo a fazer uma coisa, mas esquece de perguntar se ele precisa de ajuda. A mesma coisa com o usuário de cadeira de rodas, a gente quer logo empurrar a cadeira, não pergunta se ele precisa que a cadeira seja empurrada. A mesma coisa conosco. Por isso que a definição de protagonismo infantil, isso é uma concepção da educação, da evangelização espírita infanto-juvenil. Reconhecer a criança como ser espiritual, que tem suas formas próprias de ser expressada, conhecer e se comunicar. Quer ver um exemplo disso? Elevador. Entrar no elevador com uma criança. Para mim, é a coisa mais incômoda do mundo.
eu fico agoniado quando eu entro no elevador com criança. Porque a criança fica assim, olhando para cima, né? E às vezes até aquelas crianças que falam mais, que interagem mais, e elas falam com você com o pescoço para cima. Não. Elas são, e a gente precisa chegar até elas, porque a melhor coisa que a gente precisa para com a relação interpessoal é olhar nos olhos uns dos outros. Eu tive uma experiência com um grupo de família numa instituição espírita, que se reúne há muitos anos no grupo. E dentro das dinâmicas que eu trouxe, uma delas era aquela de parar frente a frente, olhar nos olhos e fixar o olhar. Não foi conseguido em tempo. Eu mudei a dinâmica porque eles não conseguiam olhar. Porque a gente sabe que os olhos são as janelas da alma. E a gente tem vergonha de mostrar-se ou vergonha de tentar enxergar o outro, porque talvez a gente crie um ideal do outro, a gente tenha medo de pular água abaixo. Não podemos criar expectativas que os nossos filhos sejam médicos, engenheiros, advogados. No caso de uma jovem, ela fez vestibular escondido para psicologia. Passou. Os pais não aceitaram. Os pais, todos dois da área de direito, a obrigaram a fazer direito. Imagine quando você percebe uma criança que ela já demonstra desde a infância uma preguiça. O que a gente faz? Ah, não, ela está muito cansadinha. Ah, não sei o quê. Na formação com evangelizador, eu digo assim, a primeira ação moral e educativa do evangelizador com a criança, e aí vale para os pais ou responsáveis, é você deixar que sua criança fora de sua cama. Com que idade? A idade que ela já tiver, como puxar o lençol, vale. Ah, mas vai ficar desarrumada? Vai. Mas ela já começa a entender que ela participa daquele núcleo familiar e que ela é responsável por cuidar daquele ambiente. É o que ela acabou de falar. Como é seu nome? Carol acabou de falar. Nós não podemos fazer pelos nossos filhos. Não vai ser da forma que idealiza. Depois você vai dar um jeitinho, arruma como você gosta, mas deixe-a fazer. É a mesma coisa, desarrumou tudo, vamos arrumar. Óbvio que a gente arruma mais do que elas, né? Mas deixe elas arrumarem. Isso é uma forma de estimular esse protagonismo infantil, gente. Para que elas não sejam aqueles seres enquadrados no que a gente acha que é ser criança. E eu voltei na nossa memória de infância para a gente se perguntar como foi a minha criação como criança? Será que eu fui enquadrado? Será que cabe hoje em dia este enquadramento às nossas crianças? Será que ele não deve sair desta caixa e oferecer possibilidades? Por que é que criança, a primeira coisa que aprende é falar não? Quem dá a dica aí? Pode ser você que tem, hein, Carol? Por que é que a criança, a primeira coisa que aprende é dizer não? Porque a gente diz muito não a vida inteira enquanto criança. Ou a gente está errado. Em vez de a gente tratar essa criança e mostrar possibilidades, ó, tem essas possibilidades. Você escolheu essa. Qual é a sua responsabilidade? Eu estou falando aqui para adultos. Com criança eu não falaria assim, né? Mas qual é a responsabilidade dela naquele processo? Deixou desarrumado. Alguém pisou no seu brinquedo e machucou o pé. E aí, como seria melhor a gente fazer? Então, são possibilidades que estimulando esse protagonismo para que a criança, ela realmente mostre que é espírito imortal com bagagens. E ela vai mostrando para a gente quem ela é. E aquelas dúvidas lá no início, a gente vai começando a facilitar as respostas, porque ela diz para que veio. Ela diz quem é, e não somente quem está. E a gente vai sabendo oferecer caminhos para que as arestas possam ser trabalhadas. E a juventude, né? Modalidade de ação educativa, enquanto a criação de espaços e condições capazes de possibilitar aos jovens envolverem-se em atividades direcionadas à solução de problemas reais, atuando como fonte de iniciativa, liberdade e compromisso. Uma coisa que eu aprendi desde cedo
Alguém falou sobre a dificuldade, alguns pais, financeiras inclusive, e eu comecei a minha vida muito novo. Conheci minha esposa na juventude espírita, a gente casou muito novo. E a gente teve filhos também muito novos, aí na experiência, claro, né? Mas uma coisa que a gente sempre teve na cabeça é dizer a elas o que podia, o que não podia. O que a gente podia fazer e o que a gente não podia fazer. Só que não era... Lembra-se de Castelo Rá-Tim-Bum, que é da geração Castelo Rá-Tim-Bum aqui? Óbvio, foram minhas filhas, né? Mas é aquela história... Por que não? Não é resposta. Porque sim, também não. E eu gosto de Caetano Veloso, como diz que é proibido, proibido. Então, na juventude, a gente tem que escutá-los. Daí podem nascer ideias para resolver muitas questões familiares. E eu volto a lembrar, já tive jovens que eram o esteio, a segurança naquele núcleo familiar. Só que para a gente trabalhar com esse protagonismo, vai implicar em algumas mudanças nossas. Cai aquela ideia de faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Cai aquela ideia, eu aqui sou seu pai, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Cai por terra todos esses conceitos. Que a gente precisa considerar as opiniões desta criança, deste jovem. Levar em consideração os seus pensamentos, sentimentos e atitudes. E aí a gente vai criar um processo de construção conjunta das atividades em família. Uma coisa que me incomoda muito hoje nas relações familiares é, enquanto você está almoçando, jantando, está dando atenção ao celular. E a gente se pergunta, por que as nossas crianças e os nossos jovens hoje estão cada vez mais atentos às relações virtuais e menos às relações humanas presenciais? Será que nós não temos também um pouco de responsabilidade nesse processo? Porque a criança, ela guarda na memória, e um dia ela vai dizer, quando eu tinha não sei quantos anos, você fazia isso, isso, isso e isso. Então, você tem um cuidado. Óbvio que essa geração de hoje já nasceu digital. Já são nativos digitais, né? Nós não, nós estamos ainda se acostumando nesse processo. Eu me lembro que na migração da máquina fotográfica de negativo para a máquina digital, eu tinha uma máquina fotográfica profissional, né? Eu fazia uma foto de um evento com crianças, e uma criança, tio, deixa eu ver a foto. Oh, filho, não vai rolar, não. Leva um tempo para revelar, para ampliar. Não é bem fácil assim, não. Eles já nasceram nessa coisa. Mas se a gente não mostrar outra possibilidade, eles vão continuar vivendo só de forma virtual. E aí corremos um grande risco, que hoje o Instagram mostra muitos jovens o que eles querem ser e não o que eles são. É um grande risco. Precisamos estar do lado deles, não precisamos ser tecnólogos, não, mas a gente precisa conviver com eles a mesma coisa que eles estão vivendo. Precisamos acompanhar o Instagram deles. Não vou viver postando TikTok, não é nada disso. Mas a gente precisa ver o que eles estão postando no Instagram. Para a gente poder conversar com eles, ter diálogo e trazer para a nossa vida em família o que eles estão lançando no Instagram. Ai, que gostoso! Se num jantar, você der, rapaz, que legal, eu vi sua postagem no Instagram. Teve um evento de juventude, que eles criaram um perfil no Instagram sobre boas ações. Ai, que legal você poder valorizar. E se foi algo que você não gostou, você, seu Instagram é tão legal, mas eu não gostei dessa publicação, não sei o quê. Não foi legal essa história de hoje, não. Vai ser diferente amanhã. É a gente estimular também essa relação que é necessária para o jovem, né? Também considerar as suas características, interesses, desejo e transformação de contextos sociais reais. Um sobrinho meu, eu tive hepatite adulto, né? E eu fiquei de molho em casa. Ele estudava pela tarde, mas chegava às 5 horas. Ele pedia aos pais dele que deixassem ele na minha casa, que eram os vizinhos, que ele queria ficar comigo, me fazendo companhia. Com 5, 6 anos de idade. Pode trazer, são as nossas crianças já chegando aí. Então, ele queria ficar comigo. E aí, agora, uma grande reflexão. Antes de ser filhos uns dos outros,
somos todos filhos de um só Pai. Isso foi trazido no Evangelho, no tema inicial sobre o duelo. Temos todos o mesmo Pai. E ele tem sido muito competente, pois sempre deu boa conta de todos nós. E voltando ao Evangelho, o que é que o Evangelho tem a dizer para a gente? Gente, não coloquem peso nas suas costas, não. Ele diz: ó espíritas, compreender agora o grande papel da humanidade. Compreender que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Tal missão que vos está confiada, cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Chamando a atenção à última frase. Fielmente cumprirdes é o que fizemos de todo o possível pela nossa criança e pelo jovem. Nós não detemos a perfeição para passar para os nossos filhos que eles tornem-se perfeitos. Então, se nós não detemos este poder, como é que a gente pode esperar que os nossos filhos tenham esse poder? Educar, portanto, as novas gerações, dignificando-as, é terapia moral que prevenirá o porvir das calamidades, mas que hoje assolam as ruas das pequenas e grandes cidades do mundo. Estamos formando, possibilitando que estes seres formem-se em pessoas do bem. E vou deixar aqui como uma mensagem para nós, pais. Precisamos estimular em nossas crianças e nossos jovens. Está aqui uma foto das crianças daqui da evangelização da infância. Concebida sob uma perspectiva planetária, valorizando iniciativas e acompanhando de forma presencial e orientadora ações no bem. Hoje a gente fala que o dia está muito corrido e que nós trabalhamos muito, mas que o pouco tempo que eu dedico às crianças e os jovens que estão na minha casa são de qualidade grande. Não é o bastante. A gente precisa repensar essa quantidade de trabalho. A gente precisa repensar o momento que nós estamos dedicados às nossas crianças, aos nossos jovens, integralmente, 100%. Não é estar com elas meia hora, porque amanhã eu tenho que dormir, porque eu tenho que amanhã acordar e voltar para trabalhar de novo. É dedicar-se a elas. Em todo o possível, eu não vou determinar quantidade de horas, não. Mas tente ampliar a carga horária em que vocês estão participando com as suas crianças e seus jovens. Acompanhe-os em todos os momentos. E eu gosto muito desse cidadão, José Saramago. Filho é um ser que nos foi emprestado para o curso intensivo de como amar alguém, além de nós mesmos. De como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. Foi apenas um empréstimo. Ficou claro porque a gente deve valorizar essas almas infantis que estão crianças. Mas é isso, gente. É essa mensagem que ele traz nessa noite, para que não existe uma forma de educar os nossos filhos. Ouça com o coração, sinta, deixe que eles se expressem, deixe que eles mostrem quem eles são, aí sim a gente encontrará o caminho para criar os nossos filhos. Boa noite, curtam muito suas crianças e seus jovens.